Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Com alegria nesta noite estamos na casa do Senhor. O melhor lugar do mundo é estar na presença de Deus. E nós estamos aqui nos alegrando na sua presença, onde há fartura de alegria, agradecendo ao Senhor pela existência do ciclo de oração infantil aqui do Templo Central, que dá um suporte muito grande às nossas crianças, para que desde a tenra infância conheçam e tenham contato com o Senhor Jesus e com a sua palavra. Amém, meus irmãos? Agradecidos ao nosso pastor pelo privilégio de nesta noite a honra da escala, e nós estamos muito agradecidos de todo o coração. Meus amados, abramos as nossas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Quero me distanciar um pouco do texto escolhido para esta celebração esta noite. Capítulo 11, vamos ler a partir do versículo 24. Hebreus, capítulo 11, vamos ler a partir do versículo de número 24. Uma singela palavra da parte do Senhor. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Vamos ler o 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, estamos diante da Epístola aos Hebreus, de autoria anônima, mas escrita especificamente aos cristãos de origem judaica. E o capítulo de número 11 é conhecido como o capítulo da fé. A fé ocupa aqui preponderância neste capítulo e deve ser aquilo que nós vamos estar refletindo esta noite. A palavra fé é traduzida no próprio capítulo 11 de Hebreus como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Também pode ser traduzida como confiança, apoio, crença, aquilo que produz convicção. Sobre a fé, os teólogos dizem que ela significa a confiança que depositamos em todas as providências de Deus. Ainda sobre a fé, é bom dizer que ela sempre encontra seu propósito em Deus. A fé bíblica não é a fé, não é a confiar em si mesmo, não é crer em si mesmo ou no homem, mas depositar esta convicção somente no Senhor. Se você me entende, diga amém, meus irmãos. A pergunta que nos vem à mente é: podemos confiar em Deus? Sim, é a resposta. Deus é um ser real e eu posso confiar nele. A Bíblia nos mostra que esse Deus é um Deus verdadeiro, real. Ele revelou-se através da criação do cosmos, ele se revela também na história, ele se revela na consciência humana e também se revelou de forma especial através de Jesus Cristo e através da sua palavra. E tudo isso nos mostra que esse Deus é um Deus real em quem eu posso confiar. Também a Bíblia, além de mostrar que esse Deus é um Deus autoexistente, que eu posso confiar nele, mostra também que um dos seus atributos é que ele é um Deus confiável, um Deus fiel.
ele disse a Jeremias no capítulo 1, versículo 12: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Então, nós podemos confiar em Deus, porque além dele existir, ele é um Deus confiável. E ele demonstrou que é confiável. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículo 4 do seu livro, diz que desde a antiguidade não se ouviu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Quem deposita a fé nele jamais será decepcionado. Por isso que a Bíblia nos diz que confiando em Deus, com certeza eu terei retorno. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, que aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Um dia Jesus disse a Marta e a Maria: se creres, verás. Não é? Então a fé, ela tem uma recompensa, a fé, ela tem um retorno. Se você crê, você vai ver. Quantos creem aqui esta noite e podem dar glória a Deus, meus irmãos? Mas ainda sobre a fé, o escritor aos Hebreus traduz como certeza e também como convicção. Essa expressão certeza é algo que é colocado sob, significa uma base, um fundamento, uma firmeza, uma segurança. Andar por fé não é andar em areia movediça, é andar apoiado, seguro. Esse termo fé também é traduzido como convicção, ou seja, verificação pela qual algo é provado ou testado, persuasão íntima. Tudo isso é traduzido como fé. E o escritor não somente traz definições de fé, como também o que nós podemos obter por meio da fé. O versículo 2 diz que por ela os antigos alcançaram testemunho. Diz também no versículo 3 que pela fé entendemos. No versículo 6 diz que pela fé agradamos. E ainda a parte final deste mesmo versículo nos diz que pela fé nós somos recompensados. E dos personagens de fé que o escritor aos Hebreus ele elenca neste capítulo, eu quero rapidamente falar sobre a fé dos pais de Moisés e a fé de Moisés. Os pais de Moisés foram Joquebede e Arão. Joquebede no hebraico significa o Senhor é glória. Ela era uma descendente de Levi que nasceu na época em que os hebreus estavam no Egito. E ela casou-se com Arão, com o qual teve 3 filhos, Miriam, Arão e Moisés, que foram 3 grandes personagens na história dos hebreus. Miriam foi a grande profetisa, Arão o primeiro sumo sacerdote e Moisés o grande legislador. E eles demonstraram fé neste Deus real, neste Deus confiável, nesse Deus fiel, nesse Deus que não deixa decepcionado aquele que nele crê. Por exemplo, suas atitudes de fé, no capítulo 11, versículo 23, nos diz que eles geraram um filho, numa época em que havia um decreto que desestimulava gerar filhos. E o texto diz claramente que eles fizeram isso pela fé. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seu pai, porque viram que era um menino formoso, diz o texto, e não temeram o mandato do rei. Faraó, quando viu a multiplicação dos hebreus, se preocupou com uma insurreição interna. E então ele resolveu escravizar os hebreus, e não apenas contente com isso, também ordenou que as principais parteiras, quando fossem fazer o parto das hebreias, executassem a criança
quando fosse do sexo masculino, porque sabia que é do sexo masculino que há a propagação da espécie e que o homem tem uma capacidade reprodutiva maior que a da mulher. Então ele decreta isso, e isso desestimulou os hebreus a terem filhos, porque sabiam que se nascesse uma criança do sexo masculino, por certo seria lançada no rio Nilo. Mas eles tiveram fé e acreditaram que mesmo gerando uma criança do sexo masculino, Deus pouparia o seu filho. Glória a Deus. E eles não temeram o mandato do rei. Eles tiveram um filho, diz o texto em Êxodo capítulo 2, versículo 2. E ao mesmo tempo, quando o menino nasceu, passado 9 meses, eles ocultaram o filho dos que o queriam matá-lo. Hoje é muito bom ver as nossas crianças aqui, mas a gente sabe os riscos que elas correm. Há decretos sendo criados para atingir aos pequeninos desde muito cedo, tirando, não é, de forma precoce a sua pureza e a sua inocência. Então se requer dos pais, me permita, meu pastor, que além de colocar um nome bíblico na criança, de além de gerar filhos, nós possamos nos esforçar para guardar os nossos filhos da fúria de Faraó, que está desejoso de destruir as nossas crianças. E isso não deve ser um desestímulo a nós termos uma prole. Pelo contrário, devemos colocar filhos no mundo com sabedoria e equilíbrio e prepará-los para eles serem como astros e luzeiros neste mundo repleto de trevas. Se você concorda comigo, diga amém, meus irmãos. Mas o texto nos diz que eles só puderam ocultar a criança por 3 meses. Chegando esse período de 3 meses, eles não tinham como mais ocultar aquela criança e resolveram deixar a criança à mercê de Deus. O texto é muito obscuro quando diz que Moisés, ele nasceu com um sinal, e diz que o sinal é porque ele era formoso. Via de regra, toda criança é bonita, não é? Há uma tradição judaica que diz que ele nasceu circuncidado. Quando foi o 8º dia que levaram para fazer a circuncisão, quando chegou lá, ele já estava circuncidado. É uma tradição que diz isso. E entenderam como um sinal de que aquela criança, ela tinha um propósito específico da parte de Deus. E a mãe ocultou por 3 meses, mas ao cabo de 3 meses, ela faz um becinho, não é? E prepara de um jeito que a água não possa entrar, e coloca o menino dentro, e chega ao pé do rio Nilo, junto das plantas aquáticas, e coloca aquela criança, e ela não está abandonando o seu filho, ela está colocando o seu filho à mercê de Deus. Se eu tive condições de gerar no período de um decreto de morte, se eu consegui segurar até 3 meses, e se ele nasceu com um sinal, Deus vai cuidar dele. Glória a Deus. Eu quero dizer aos pais que o que está ao nosso alcance nós devemos fazer, e o que não estiver ao nosso alcance, coloque na mão de Deus que vai dar certo. Coloque na mão de Deus que vai dar certo. Confie na mão de Deus que Ele vai guiar a história do seu filho. Diga amém, meus irmãos. E o texto diz que eles fizeram isso pela fé. E sabe o que aconteceu? Eles não foram decepcionados. Eu disse que quem deposita a fé em Deus, ele recebe algo em troca. Quando deixou aquele menininho ali no sopé do rio Nilo, e Miriam ficou acompanhando, no mesmo instante, a filha de Faraó veio banhar-se no Nilo, com as suas criadas, e ela ouve o choro da criança, e ela então manda que tragam para perto dela. Deus está montando o quebra-cabeça da história de Moisés. E quando ela tira a tampa, ela diz: dos hebreus é este menino.
e eu vou adotá-lo. Miriam estava acompanhando tudo. Joquebede não tinha expectativas humanas de que aquele menino fosse se criar. Por isso que nem nome deu a ele. Você sabe disso? Ele nasceu e passou 3 meses sem certidão de nascimento. Porque quem deu o nome de Moisés a Moisés foi a filha de Faraó, e não Joquebede. Mas ela não tinha confiado em Deus. E quem deposita a sua fé no Senhor não é decepcionado. Então, aquela filha de Faraó pega o menino, e de repente Miriam está perto e diz: olha, ele só tem 3 meses, ainda está em época de amamentação, a senhora quer adotar, e a senhora não tem condições de amamentá-lo, porque a senhora não está grávida, não teve ele. Agora eu conheço uma mulher que teve, eu conheço uma mulher que tem condições de gerar. E disse: faça o seguinte, chame essa mulher aqui, que eu vou pagar um salário a ela, para ela amamentar e cuidar dele, e quando ele já estiver amadurecido, ela me traz de volta. E Miriam vai em busca da própria mãe de Moisés, para criar o seu próprio filho, com direito a salário. Quem acredita nesse Deus aqui, irmãos? Ele recompensa a fé. Os pais viram Deus poupar o filho. Os pais viram Deus fazer com que o filho fosse adotado pela filha de Faraó. Irmãos, isso é muito forte, irmãos. Faraó tinha mandado matar as crianças. Qual a probabilidade da filha de Faraó contradizer o pai adotando uma criança e colocando um hebreu dentro de casa? Nenhuma. Mas Deus, quando quer fazer, Ele faz. Eu imagino a cara de Faraó olhando um hebreu dentro de casa, correndo e brincando de carrinho. Ele queria matá-lo, mas foi adotado, e não tem como mexer. E Deus dá esse viravolta, por quê? Porque os primeiros meses de Moisés, a primeira infância, seria fundamental para que ele fosse quem ele foi. Antes dos nossos filhos irem para a faculdade, para o ensino médio, para o ensino fundamental, eles têm que receber na primeira infância tudo que é necessário para servir de base e sustentação para a espiritualidade deles. E isso é uma responsabilidade de Joquebede. Ela não está cuidando de qualquer um, ela está cuidando de um profeta, ela está cuidando de um legislador, ela está cuidando do libertador da nação de Israel. Essa é a fé dos pais, que é importante, muito importante. Felizmente a mãe de Moisés esteve com ele quando ele era barro mole. Aí ela pôde moldá-lo, educá-lo no conhecimento do único e verdadeiro Deus. Diga comigo: as crianças de hoje, mais forte, as crianças de hoje são os homens de amanhã. Isso mesmo. Agora, para a gente concluir, a Bíblia não fala só da fé dos pais, porque a fé dos pais ela vai até um certo ponto, mas chega a hora que tem que ter a fé do filho. E o texto é claro quando diz: pela fé Moisés, versículo 24, sendo já grande. Veja a influência que teve a fé dos pais em Moisés. Quando ele alcança a maturidade. Enquanto criança, seus pais escolhiam por ele e fizeram escolhas certas. Todavia, quando Moisés cresceu, a despeito das escolhas de seus pais, ele precisava fazer as suas. E nessa hora, na idade jovem adulta, ele tinha que ser responsável. E sabe o que ele fez? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele não negou as suas origens. Segundo,
escolheu ser maltratado. Irmãos, quem deixaria o conforto pelo sacrifício? Só uma criança bem treinada. Terceiro, ele tinha por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Ele deixou o temporário pelo permanente. Quarto, ele deixou o Egito. Agora veja que coisa linda está no versículo de número 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira. Olha ele reproduzindo o que os pais fizeram. Porque os pais tiveram um filho não temendo o decreto do rei. Aí Moisés agora deixa o Egito não temendo a ira do rei. Nossas crianças são cópias das nossas atitudes. A fé que imprimimos nelas, elas vão reproduzir. Então ele não temeu a ira do rei e deixou o Egito. E eu concluo esta noite, que escolha Moisés fez? Pare para pensar comigo. Qualquer um diria assim: quem é tua mãe? Ele diria: a filha de Faraó. Mas quando perguntavam: Moisés, quem é tua mãe? Joquebede. Alguém dizia assim: mas tu vai ganhar lá cidadania egípcia. Ele disse: não, o sangue que corre dentro aqui é de Abraão, é de Isaac, é de Jacó. Rapaz, lá tu está num palácio. Disse: não, eu vou para o deserto. Olha a descida. Lá tu tem o gozo do pecado. Tem até quem amarre teu cadastro e traga comida na boca. Disse: não, eu vou sofrer no deserto. Lá você tem vários deuses, e a crença antiga é de que quanto mais deuses melhor, porque era um para cada necessidade. Tu não vai ficar lá não com vários deuses. Moisés disse: não, eu vou descer para o deserto para adorar um só, que eu não preciso de cada um para uma necessidade. O meu supre todas as necessidades. Aleluia. Rapaz, lá tu vai ser rico. Não, eu prefiro ser pobre. Lá tu vai ser um príncipe. Eu sei, palácio só produz príncipe, mas deserto produz profetas. Lá tu vai pertencer ao povo egípcio, eu sei, mas é o povo sem promessa. Eu vou descer para o deserto para ficar com aqueles homens e mulheres simples, mas é o povo que tem a promessa, a promessa, a promessa, a promessa, a promessa. Eu concluo esta noite dizendo isso. As escolhas de Moisés revelaram o grau de maturidade que ele tinha, sendo já adulto. Sendo já adulto, ele tomou essa decisão. A Bíblia diz que ele ficou firme, vendo o invisível. Que contradição, né? Como é que se vê o invisível? Ele disse: eu estou deixando tudo isso, mas não é de graça. Eu sei que Deus vai me recompensar. Eu quero dizer uma coisa para você que não é crente esta noite, que acompanhou todo o culto e ouviu até Deus usar as crianças para falar com você. Fé não é dar um salto no escuro, fé é dar um salto para a luz. Tenho certeza que se você tomar a decisão de depositar a sua fé em Deus e na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, você não vai sair daqui do mesmo jeito. Eu tenho esse desafio para fazer a você esta noite. Saia do seu lugar e venha receber a Jesus como Salvador de coração, e você vai experimentar uma vida nova.
você vai experimentar da soltura das cadeias que te prendem. E Ele vai fazer você ser uma nova pessoa. Com a permissão do pastor, eu quero convidar esta noite as pessoas que ainda não são crentes, que estão entre nós e que foram tocadas por toda a programação e especificamente pela palavra. Saia do seu lugar esta noite com fé e venha à frente com a sua mão erguida, aceitando a Jesus como Salvador. Onde está a primeira pessoa esta noite? Venha para Jesus. Aqui na galeria, em casa, assistindo pela Rede Brasil, você pode se identificar no chat aí dizendo: eu quero aceitar a Jesus. Colocar o seu nome e o lugar de onde você procede. Com certeza estaremos orando por você. Vem para Jesus. Venha a Cristo, venha a Cristo. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo. Onde está uma pessoa para Jesus esta noite? Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Venha Cristo. Venha Cristo. Onde está uma vida para Jesus? Levante sua mão como sinal de aceitação esta noite. Venha receber o perdão dos seus pecados e a transformação da sua vida, em nome de Jesus.